Olá, eu sou o professor André Vanderlei e esse vídeo está sendo produzido para os alunos do quarto ano do Instituto Pereira Coruja no projeto que está sendo desenvolvido pelas profs Aline, Rejane e Kátia. Nesse momento eu tirei a máscara, né, porque eu estou gravando sozinho aqui no meu QG, no meu quartel-general, onde estão armazenados os nossos materiais de história. E é exatamente sobre história que eu quero falar uns minutinhos com vocês. Esse projeto aí que os professores estão desenvolvendo nesse momento é sobre cidade, sobre município e nesse período do ano, de uma forma muito especial, sobre o nosso município, sobre a nossa cidade de Taquari, que está aí se aproximando no dia 4 de julho de completar mais um ano de emancipação política. Então, nós queremos falar em alguns minutos, rapidamente, sobre algumas questões históricas muito importantes da fundação do nosso município. Eu quero te convidar para nós fazermos juntos aqui uma viagem imaginária, né? Não teremos muito tempo, mas nós podemos se prestar bastante atenção, passar por alguns pontos de muita importância que eu selecionei aqui para nós entrarmos neles, nos referirmos a eles mais diretamente, tá? Pensando no ano de 1760, nossa, professor, faz muito tempo, faz mesmo. 1760 foi em meados do século XVIII. E esse ano é marcante para a nossa cidade, para o nosso município de Itaquari. E eu quero te convidar a imaginar nesse momento o que estava acontecendo aqui perto de nós, aqui no Rio Grande do Sul, no território onde hoje é o Rio Grande do Sul, não existia Rio Grande do Sul naquela época, e também lá na Europa, lá em Portugal, né, da onde vieram os colonizadores da nossa região, do nosso município de Itaquari. Nesse período, né, em meados do século XVIII, aqui no sul do Brasil, nesse território do sul do Brasil, por conta de um certo tratado de Tordesilhas, essas terras, onde hoje é o Rio Grande do Sul aqui, elas pertenciam aos espanhóis e ainda não aos portugueses. Né? Os espanhóis, eles eram proprietários de forma judicial de grande parte de terras estancieiras que tínhamos aqui na região, e era deles a jurisdição, ou seja, o direito dos espanhóis de colonizar essa região. Porém, por algum acordo feito entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, ali por volta de 1750, 1750 e pouquinhos, nós tivemos uma troca de terras. Então, a terra, esse espaço territorial do Rio Grande do Sul passou a ser, então, definitivamente dos portugueses, e os espanhóis receberam terras lá mais ao sul, perto do Rio da Prata, onde hoje é o Uruguai. O que aconteceu? Nessa região, mais ali para o lado das missões, já tínhamos instalados ali muitos padres jesuítas espanhóis e também a grande nação indígena Guarani. Vocês já ouviram falar nos Sete Povos das Missões? Eram ali, Sete Povos das Missões, naquela região ali missioneira do nosso, onde hoje é o Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Os portugueses que eles tentaram dominar todas essas terras, porque agora já pertenciam a eles. Os espanhóis resistiram, os índios Guarani resistiram e teve uma guerra chamada Guerra Guaranítica. Então aqui nessas terras do interior do Rio Grande do Sul estava um momento de muita tensão, de muita disputa de terras. Os portugueses queriam instalar aqui colônias de pessoas, fazer cidades, vilas, para tomar posse dessa região. E os espanhóis queriam se alastrar por aqui. Eu digo os espanhóis, mais precisamente alguns resistentes, que não aceitaram essa troca entre Espanha e Portugal. Então muitos índios da nação Guarani, por exemplo, que já falavam inclusive espanhol, que aprenderam com os padres, né, estavam ainda tentando resistir, e algumas lideranças dos espanhóis. Os portugueses queriam ocupar essas terras aqui do Vale do Taquari, que só tinha mato. Tinha muito aqui na região próxima do rio, né? O bambu, que eles chamavam na época de Tibiquari. Então, essa região ficou conhecida aqui pelos espanhóis e depois pelos portugueses como o Vale do Tibiquari, que mais precisamente, passando para o nosso português moderno, seria o Rio das Taquaras.
né? O que os portugueses então fizeram? Olhando lá na Europa, próximo à costa de Portugal, tinha um arquipélago chamado Arquipélago dos Açores. Tinha não, ainda existe, está lá. O Arquipélago dos Açores, viviam neles os açorianos. E ali tinha um problema muito sério. Ou seja, muita população e pouca terra para plantar. Então, eles começaram a sentir falta de alimentos. E a terra não era boa, era uma terra vulcânica. A coroa portuguesa quis unir o útil ao agradável. Ou seja, aqui tinha terra aqui no Brasil. Aqui na nossa região do Rio Grande do Sul tinha terra, não tinha pessoa. Tá? Lá tinha muita pessoa e pouca terra. Então, eles lançaram um edital e prometeram para casais açorianos lotes de terra aqui se eles viessem aqui colonizar essa região. E assim foi feito. Vieram muitos açorianos da Europa para cá. E, mais precisamente, aqui nessa região do Vale do Taquari, então, vieram 14 casais. 7 passaram para outra margem do rio. E 7, então, vieram instalar uma colônia aqui, exatamente nessa região, às margens do rio Taquari. Olha só que interessante. Ali no bairro Praia, né, ali embaixo, Caieira, ali se desenvolveu um povoado que eles chamam de formação espontânea. Ou seja, os casais vieram ali e ali começaram então a organizar, né, construir casas, tirar madeira dos matos, né, das matas ao redor, construir casas. Foi construído um forte ali, uma central militar pelos portugueses na beira do rio, né, e construir casas ali, e se formou ali um povoado espontâneo, né? Construíram uma pequena capela, né? E logo em seguida, então, a Igreja Católica se uniu e veio, então instalou ali nessa capela, né, na construção, veio de Portugal uma imagem de madeira de São José, inclusive é a que está até hoje ali na Igreja Matriz, é uma relíquia histórica, né? E foi instalado esse povoado. Nós já estamos falando em 1763, mais precisamente 1764. Alguns autores, mais precisamente Borges Fortes, né, general Borges Fortes, intitula Taquari como primeira cidade açoriana. Por que diz isso? Porque foi o único povoado, o primeiro, fundado somente por açorianos mesmo. Foram 7 casais açorianos. Vieram outros açorianos e fundaram outros povoados ali em Triunfo, em outras regiões aqui ao redor, mas já tinha outras pessoas habitando, né? Já tinha pessoas que tinham vindo do centro do Brasil, né, da Bahia, colonizadores bandeirantes, mas aqui, às margens do rio Tibiquari, aonde foi fundado esse povoado espontâneo, foi somente açorianos. Até tinha, vou contar para vocês, tá? Tinha bandeirantes que já habitavam por aqui, ali no Morro do Carapuça. Vocês sabem onde é que fica o Morro do Carapuça? Ali para as bandas da Leixo Rocha. Ali já tinha bandeirantes, mas as terras ficavam, não havia ligação, não havia contato, havia muito mato de lá para cá. Então o povoado açoriano, ali no bairro Praia, à beira do rio Taquari. Pois bem, estamos falando em 1763, mais ou menos, né? E eu quero convidar vocês a fazer um exercício de raciocínio comigo muito legal. Muito legal. Por quê? Os açorianos, eles eram diferentes dos alemães, dos italianos. Eles não ficavam na margem do rio. Não. Eles tinham sempre aquela ideia de procurar subir, evoluindo até o ponto mais alto, longe do rio, para fundar a cidade mesmo naquele ponto mais alto, porque eles tinham medo das enchentes. Eles não sabiam até onde a água ia ir, né? Agora vocês pensam comigo, sabe onde fica o Pereira Coruja? Pois é. O Pereira Coruja fica bem no meio do caminho, aonde os açorianos fizeram, da beira do rio até instalar a cidade, no ponto mais alto, onde fica ali no centro. Pensa comigo. Os açorianos vieram da beira do rio, subindo, e acharam o ponto mais alto da coxilha, bem onde está a igreja matriz. Ali eles acharam o ponto mais alto. Pensa comigo aqui. Sabe, na frente da igreja matriz ali, vocês já notaram que até chegar nela, quem vem lá do bairro Praia, da beira do rio, só vai subindo? Os açorianos subiram até ali. E vocês já pararam para pensar que quem para na frente da igreja matriz, ali na praça, né, ali naquela rua que passa em frente à igreja, se tu atravessar a rua 7 de setembro para o outro lado, começa a descer,
Os açorianos viram isso. Então ali era o ponto mais alto da Coxilha. E eles começaram então a construir ali a nova igreja. Nesse momento, passando aí já por 1766, tá? Taquari já passou a condição de paróquia, ou seja, já recebeu um padre para ficar aqui de forma contínua. Eles começaram a construir ali já a nova igreja com o material que tinham para a época, tá? Barro, sangue de boi, vegetação misturada no barro, né? Cada parede daquela da igreja matriz ali no centro ali tem mais de 1,5 m de largura. Construção ao estilo barroco, original, de época. É a única construção que nós temos em Taquari que foi feita por açorianos mesmo, tá? Porque depois surgiram várias casas ali no centro que são ao estilo açoriano. Tá? Nós estamos falando de 1766, já se aproximando de 1770, por aí, tá? Nesse período. E sabe que tem um ponto, uma questão muito forte, muito interessante sobre o centro de Taquari. A autora Luísa Duran, que é minha orientadora, inclusive, lá na URGS, no mestrado da URGS, ela escreveu, pesquisou que Taquari é a única cidade, assim, ó, é o único povoado sulino, aqui no sul do Brasil, o único assentamento, né, de açorianos que vieram da Europa e se assentaram aqui, que teve um projeto. O centro ele foi projetado por um engenheiro que veio de Portugal. Esse projeto existe. É o único assentamento que tem um projeto original. As ruazinhas de Taquari ali do centro. Vocês notaram que originalmente é tudo cruzado, assim, quadradinho, né? Parece um jogo da velha. Porque foi projetado pelos portugueses lá nesse período de 1766, por aí. Esse projeto existe, está num museu lá no Rio de Janeiro, de verdade, desenhadinha a caneta, as ruas de Taquari. E é o único assentamento que ainda tem um projeto conhecido assim desse tempo, né, do período açoriano. Muitas coisas aconteceram aí nesse desenvolvimento, porque logo em seguida, claro, os açorianos que vieram, eles morreram, deixaram seus descendentes, seus filhos. Muitas casas foram construídas ali ao redor do centro, né, ao estilo açoriano. Exatamente do outro lado da igreja matriz, do outro lado da praça, de frente, tem ali aquele prédio que é do Fato Novo, né, agora. Ali foi a primeira Câmara Municipal de Taquari. Do seu ladinho tinha a Capela do Divino Espírito Santo, que depois, infelizmente, foi derrubada. Ao redor foram construídas outras edificações, muitas ainda resistem, ao estilo da arquitetura portuguesa, né, que veio com os açorianos, né? Então, essas marcas dos açorianos, elas ficaram, e muitas estão ainda muito presentes e visíveis ao nosso redor, o seu legado. Mais adiante, né, em 1815, Taquari já recebeu inclusive luz elétrica, porque foi instalada ali onde é a Câmara de Vereadores hoje. Ali perto da lagoa, foi instalada uma usina que tirava água da lagoa para gerar energia elétrica, né? Então, por ali começou-se esse processo de energia elétrica em Taquari, foi evoluindo, e tivemos muitos acontecimentos históricos, como em 1840 teve uma batalha, inclusive, da Revolução Farroupilha, ali próximo do bairro Praia, quem atravessa para o outro lado, lá no Caramujo, né? Taquari se desenvolveu politicamente e socialmente. Em 1849, Taquari passou a condição de vila. E sendo uma vila, ela pode ser sede de um município. Ela ganhou um território, né? Esse território que ia até lá no município de Paverama, onde hoje é Paverama, estava aí fazendo a volta ali, né, pela beira do rio, se limitando com Triunfo, e do outro lado Bom Retiro ainda para nós. Esse território passou a pertencer ao município de Taquari, que tinha como sede a vila. Em 4 de julho de 1849 foi instalada essa vila, e Taquari passou a ser um município, e passou a ter a partir daí uma administração política própria, né? Então, nós temos muitas questões históricas sobre Taquari. Eu gostaria de compartilhar contigo. Nosso tempo hoje é curto, senão o vídeo fica muito pesado. Mas eu te convido, tá?
se quiseres, né, entre lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, André Vanderlei, lá no canal do YouTube, lá se inscreve, olha alguns vídeos, dá um like, deixa teus comentários lá também, que nós possamos trocar ideias aqui sobre questões históricas, tá? Deixa também a minha página no Facebook, pode acessar lá, professor André Vanderlei, e também, se quiser, pode nos seguir lá no Instagram, @André Vanderlei tudo junto, ou no Twitter, @prof_a_Vanderlei, tá? Quem tem Twitter também, vai lá, nos segue no Twitter, deixa teu comentário, teu pedido, a gente pode conversar, trocar ideias sobre história. História é fascinante, é a ciência mais dinâmica que existe, a ciência do hoje, porque ninguém existe sem história, nós somos hoje o resultado de tudo que nós vivemos até agora, todo o nosso passado. Tá? Então, sobre Taquari, sobre as questões históricas e a fundação dos pontos fundamentais, nesse momento era isso. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a tua vida.